Doc.com. Você bem informado. Olá, muito boa noite. Está no ar o programa Doc.com dessa semana, jornalismo profissional e de qualidade. Hoje vamos conversar com a secretária municipal de Educação, Zélia Marocchi, que vai nos contar sobre como foi possível Ponta Grossa receber a qualificação de território livre do analfabetismo. Ela também vai falar sobre os prêmios que a Secretaria vem recebendo desde 2006 e sobre a construção de mais 15 centros municipais de educação infantil. Já nos destaques da semana, vamos comentar sobre o reajuste dos salários do prefeito, secretários e vereadores. Outro assunto será a mobilização das lideranças empresariais contra o projeto do governo que pode prejudicar a vinda de indústrias para a cidade. Não perca também o documentário de hoje, com o filme Os Trilhos de Ponta Grossa, produzido por Paulo Roberto da Silva e Lucas Kozinski da Silva. O trabalho mostra as estações e trem desativadas de Ponta Grossa e a história que existe por trás daqueles prédios. Tudo isso em 2 minutos. Doc.com, você bem informado. Estamos apresentando Doc.com. Voltamos a apresentar Doc.com. Doc.com está de volta. Vamos direto aos destaques dessa semana. A Câmara Municipal de Ponta Grossa voltou com uma reunião, uma sessão, a segunda do ano, após o feriado de Carnaval, na última quarta-feira de cinzas, e já estavam formadas as comissões, definiram os seus presidentes, a queda de braço que havia entre o vereador Sebastião Mainardi Júnior, Jorge Luiz de Oliveira e Valfredo Laco de Zazio pela presidência da Comissão de Finanças, acabou vencendo aí essa queda de braço o vereador Sebastião Mainardi, que vai passar a presidir a Comissão de Finanças nesse ano. E o vereador já falou que na próxima segunda-feira vai convocar uma reunião para as 14 horas entre os membros da comissão para começar a discutir o projeto que é de competência do Executivo, da Comissão de Finanças, apresentar o projeto que reajusta pelos próximos 4 anos o salário dos vereadores, do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários municipais. Esse projeto tem que partir da elaboração da Comissão de Justiça, aliás, da Comissão de Finanças, e vai para a Comissão de Justiça avaliar posteriormente. Depois de avaliado o projeto, parte para a votação em plenário. Na segunda-feira, portanto, começa a discutir. O novo presidente da Comissão de Finanças defende um reajuste de 25% nos salários. Por que esse 25%? Seria a soma do índice de inflação registrado nos últimos 4 anos. O salário dos vereadores está congelado desde 2009, no primeiro ano dessa gestão, já que o último projeto desse porte foi aprovado em 2008, né, sempre até 60 dias antes da eleição. Esse prazo vale também para esse ano. Até então, 7 de agosto, esse projeto tem que estar aprovado. Os vereadores não querem deixar para a última hora, já que a iniciativa não é muito bem vista por parte da opinião pública, ao ver os vereadores aumentando os próprios salários. Portanto, quanto antes aprovar esse projeto, mais fácil ele cair no esquecimento da população, até o pessoal aí, os eleitores, irem às urnas no próximo dia 7 de outubro. O fato é que o projeto é tido como prioritário, tanto é que vai ser discutido na eleição da próxima segunda-feira. O reajuste de 25% é defendido pelo presidente, apenas a reposição da inflação acumulada nos últimos 4 anos, e é o que deve ser apresentado aí para ser votado pelo plenário, salvo alguma opinião contrária ali de algum vereador por parte que faz parte da Comissão de Finanças, mas também vai ter que ter o apoio de mais 2, já que são 5 membros, vale a opinião da maioria. Mas deve haver consenso nessa questão em torno dos 25%. Vale lembrar também que o salário dos secretários municipais, do vice-prefeito e do prefeito municipal, eles foram reajustados ao longo desses últimos anos, também com a reposição da inflação. No caso deles, esse 25% não vai valer, é uma parte menor aí desse percentual, apenas a inflação do último ano é que vai ser somado
ao salário do prefeito, vice-prefeito e secretários. Hoje, para ter uma ideia, o salário do prefeito municipal está na casa dos R$16 mil, assim como o vice-prefeito recebe em torno de R$ 8.300, que é o mesmo salário dos secretários municipais. Já os vereadores estão com o salário em torno de R$ 7.300. Essa readequação, esse reajuste que vai ser feito a partir desse projeto. Um tema aí que tende a render muita discussão, Ismael. Boa noite. Me perdoe. Boa noite a todos. Esse tema sempre é muito delicado, né? E os vereadores, quem sabe em consenso, não é só aqui em Ponta Grossa, deixam sempre o último ano para fazer esse aumento, né? Para não ter aquele aumento todo ano e gerar todo o desgaste que gera essa questão. A grande questão, quando se fala de aumento de salários de vereadores, e prefeito, e vice, né, e secretários, se é legítimo eles terem esse aumento. E aí a discussão passa pela questão da qualidade do serviço prestado, né, à população. E eu não estou dizendo aqui que não é o que é boa, o que é ruim, ou qualquer coisa assim. Mas a sociedade deveria discutir isso, né, e o fato de deixar para o último ano fazer esse aumento, e geralmente quando acumula os índices, né, que você acabou de dizer, daí se torna um aumento substancial, 25%. Muitas pessoas não sabem, né, que eles ficaram 4 anos sem aumento nenhum. Com salário congelado. Isso, com salário congelado e tal. É um salário gordo, vamos dizer assim? Né? Mas, enfim, é outra discussão também que tem que passar pelo seio da sociedade. Quanto realmente deve receber um vereador, quanto deve receber um prefeito, será que eles são dignos desse salário, né? Essa questão tem que estar o tempo todo em discussão, mas enfim, acaba sendo sempre na hora da eleição. E logicamente, partidos de oposição... Acaba ganhando cunhos eleitorais. Sem dúvida. Partidos de oposição e até mesmo algum outro que esteja, o vereador que esteja na situação, pode usar esse episódio para ter algum dividendo eleitoral. É necessário o eleitor estar muito bem informado a respeito disso, né? Porque uma pessoa que não é vereador, por exemplo, pode usar muito na sua campanha que os vereadores aumentaram em tantos por cento e tal, mas ele quer ser vereador. Então ele com certeza não vai recusar o aumento de salário quando for... Mas acho, Ismael, que você tocou numa questão pontual aí, a qualidade do serviço prestado à população. Porque se for ver, na iniciativa privada, logicamente não são, os grandes salários não são a maioria, mas remunera aquelas pessoas com funções fundamentais, né? Que é o caso de vereadores, é o caso do prefeito, que administra a cidade, vice-prefeito, secretários. Como que você vai manter um secretário dentro do governo, da estrutura profissional, que ele vá se dedicar integralmente ao município com salários baixos? Não é possível. Um advogado hoje, por exemplo, um advogado de sucesso, que tem uma condição intelectual boa, dificilmente vai trabalhar por R$8 mil, né? É o que os secretários estão ganhando, né? Então, o que acontece? Uma má remuneração do ponto de vista de secretários, vereadores, não vou dizer tanto vereadores, porque vereadores são eleitos pelo povo, né? Mas de secretários, principalmente, se você remunera mal, há uma fuga de cérebros, vamos dizer assim, né? Você não vai achar gente capacitada para desenvolver um bom trabalho por um preço baixo. E você sabe, na administração pública, dificilmente alguém consegue ter 2 trabalhos, né? Enfim, trabalhar na administração pública e tocar a sua empresa, até acontece, mas enfim, é bem difícil. Outro destaque é que um estudo por parte do governo do estado visa colocar ICMS, a cobrança do ICMS diferenciado em municípios do Paraná, numa tentativa de levar investimentos industriais para a região do interior do estado, o que poderia prejudicar aqui a industrialização, o bom processo de industrialização que Ponta Grossa vive hoje. Diante disso, entidades da região, entidades locais como a CIPG, estão se mobilizando para que isso não ocorra. Esse estudo está ainda em processo embrionário, ainda é um estudo, não há nada de concreto, mas antes de que essa proposta se
se concretize ou tende a se concretizar. As lideranças estão se mobilizando. O presidente da CIPG, Márcio Paulic, já falou que um estudo técnico comparativo com estados que deliberaram essa verdadeira guerra fiscal para atrair empresas, como foi prejudicial para o país, também pode vir a ser prejudicial para o Paraná, caso haja essa diferenciação entre ICMS de municípios. Enfim, esse estudo vai ser levado para os 3 deputados estaduais de Ponta Grossa e espera-se que eles intercedam junto ao governo do estado para que não deixe isso acontecer. Um assunto aí que a população tem que, as entidades, enfim, as lideranças locais têm que se mobilizar antes que se concretize, mano. Na minha opinião, Eduardo, o programa do governo do estado tem essa intenção do governo do estado de levar o desenvolvimento para cidades mais interioranas, né, tanto do norte como do sudeste, do Paraná. A intenção é muito boa, só que não pode ser pensada dessa forma, né? É importantíssimo que não apenas Ponta Grossa cresça. É importantíssimo que as cidades da região cresçam e que as outras regiões cresçam em conjunto também, né? Mas acredito eu que essa forma de uma certa guerra fiscal, diminuição do ICMS, pode prejudicar realmente Ponta Grossa e pode prejudicar outras cidades que estão no entorno de Ponta Grossa. Então tem que se pensar uma maneira diferente de socializar, vamos dizer assim, essa industrialização do Paraná. Ok, Ismael. Bom, esses foram os destaques dessa semana. E no próximo bloco você vai ver uma entrevista com a secretária municipal de Educação, Zélia Maroc. É um instante só, não saia daí. Doc.com, você bem informado. Estamos apresentando Doc.com. Voltamos a apresentar Doc.com. Voltamos com o programa Doc.com, nesse bloco com a nossa entrevista. Hoje está aqui com a gente a secretária municipal de Educação, professora Zélia Maroc. Boa noite, professora. Boa noite, é um prazer estar aqui. Bom, quando se fala em educação em Ponta Grossa, isso deve ser motivo de orgulho aí para a senhora, porque a gente que acompanha o dia a dia da Câmara Municipal, onde os vereadores sempre têm suas críticas, um local nas áreas que não vão bem, né? Mas eles sempre isentam a educação, sempre elogiam a parte da educação em Ponta Grossa. Isso muito pelo trabalho que a senhora desenvolve ao longo desses anos aí à frente da Secretaria. Como a senhora vê, né, como está essa prioridade da educação na gestão do prefeito Pedro Vaz Grau? Então, havia um plano de governo que foi amplamente discutido entre o prefeito, a equipe e várias pessoas da própria educação. Quer dizer, o que precisava Ponta Grossa? Elevar o nível de escolaridade da população, diminuir o analfabetismo e inserir o máximo possível de adultos e idosos que não tiveram, jovens, que não tiveram acesso à idade própria. Garantir um básico de escolarização. Expandir a educação infantil, melhorar a qualidade da aprendizagem das crianças, melhorar a infraestrutura das escolas, quer dizer, tratar de uma organização da escola, da sala de aula, uma mediação inclusive com a prática social mais ampla, garantindo uma dignidade nas escolas municipais. Esse foi um plano em linhas gerais estabelecido e nós buscamos executá-lo. E isso nos traz assim uma alegria e ao mesmo tempo uma esperança de poder ainda fazer melhor. E há algo assim que essa ansiedade de garantir que as coisas aconteçam, né, traz um estresse até certo ponto bom, porque faz com que a gente queira avançar mais, mas é um desafio constante. Né, um desafio constante. Nós tínhamos ainda um índice mais elevado de analfabetismo e nós tivemos algumas alegrias recentemente. E ao mesmo tempo temos um trabalho assim interessante, não apenas de alfabetização, mas de escolarização. A nossa hipótese sempre foi de que se um aluno, se um pai, um tio, um avô, uma avó voltasse a estudar, e passasse a olhar e fazer suas atividades escolares, o neto, o filho, o sobrinho não abandonariam a escola. E essa hipótese
parece que está sendo comprovada. Deveria de exemplo, né? Já tivemos uma avó que se matriculou na escola para que a criança, o menino adolescente, pudesse voltar a estudar. Então é algo maravilhoso, né? Porque há algumas coisas importantes que a gente sempre quis fazer, pela chance de ter assumido uma Secretaria de Educação no município complexo, grande como Ponta Grossa, nos deu essa possibilidade de executar realmente uma política pública que fizesse diferença na vida da população. Sim, secretária, na parte da educação, a gente sabe que Ponta Grossa conta com mais de 30 mil alunos, né? Deve ter número mais exatos. 32 aproximadamente. 32 mil alunos aproximadamente na rede municipal de ensino. A gente sabe também que na educação, tanto o nível de professores, né, o nível de formação dos professores, e também a parte estrutural interfere aí no resultado dessa formação do aluno. Recentemente, a gente tem acompanhado, o município tem anunciado aí várias licitações de CMEs, reformas de escolas, ampliação. Como tem sido tratado essa questão dentro do governo, essa questão estrutural? Então, você aborda duas questões importantes. Uma é a formação dos professores e a outra a questão estrutural das escolas. Na realidade, nós estamos com uma malha bastante deteriorada, uma malha de escolas bastante deteriorada. Além de que nós passamos a monitorar o fluxo de matrícula dos alunos e percebemos que em alguns locais havia uma baixa de procura, porque a taxa de natalidade dessa faixa etária que está atingindo hoje o ensino fundamental, essa taxa está baixando. A taxa de natalidade em Ponta Grossa, ela está relativamente estável, não está crescendo, e a gente tem algumas regiões da cidade que na realidade já estão, entre aspas, envelhecendo. Porque é uma população mais velha que não está tendo bebês, mas tem uma população mais jovem em alguns outros locais da cidade que precisavam ter acesso próximo de casa à escola, à educação infantil, inclusive, né? A nossa expectativa é de que o aumento de oferta na educação infantil vai chegar a 500%, né, em Ponta Grossa. E a nossa estimativa também é de que esse deslocamento das pessoas mais jovens para casas populares, inúmeras casas populares que estão sendo entregues em Ponta Grossa, também exigiria de nós um esforço adicional, que não era apenas manter a malha existente, mas expandir a malha existente. Professora, só esclarecendo a questão desse número que a senhora acabou de dizer, a oferta da educação infantil em 500%. Ela vai chegar até o final do governo a 500%. Ou seja, porque nós estamos, só para você ter ideia, nós estamos em fase de conclusão de 7 unidades educacionais, sendo 4 complexos, que é uma ala de educação infantil seria um CMEI e uma escola conjugados, por isso nós chamamos de complexo, né? São 4 em pontos estratégicos da cidade. 3 grandes CMEs em fase de conclusão também, um na Palmeirinha, um no Dom Bosco, que lá vai ser uma situação especial, um complexo imenso, grande, é o único equipamento mais substancioso público naquela região, e a escola está fazendo uma grande diferença, e o outro aqui na Vila Ferroviária, então são 7 para abrir. Além disso, nós estamos aí em fase já de publicação de 15 novos CMEs, 15 novos CMEs. A expansão é muito grande. Quer dizer, acho que não houve nada assim, historicamente falando, em Ponta Grossa nunca houve nada tão amplo dessa natureza. É um crescimento, então, de 500% em relação do que a senhora... Do que nós encontramos. Isso, é possível pensar em 100% das crianças de Ponta Grossa com possibilidade de acesso às creches? Não só é possível, como desejável que isso aconteça. Sonhar, a gente tem que sonhar sempre com uma esperança que tem que se transformar em certeza de que isso é possível ser realizado. Então, hoje, nós já podemos fazer oferta para todas as crianças de 4 e 5 anos, que é pré-escola. Essa referência desta faixa etária está para ser obrigatória a partir de 2016, no Brasil. E aonde que é mais complexo? De 0 a 3 anos, porque exigem cuidados adicionais, inclusive nessa infraestrutura, além daquela que a gente já coloca na pré-escola. Tem lactário, tem berçário, tem menos alunos, tem mais professores. Você pode construir 10 escolas e ainda faltar vaga naquela região, porque você tem que pôr menos criança. Porque não adianta pôr na escola.
mas tem que dar acesso à escola e na escola dar acesso ao conhecimento. A educação infantil, ela não é uma unidade de assistência social, ela é um centro de educação infantil. Formação, né? E isso faz uma estimulação precoce, coloca a criança próxima do mundo da leitura, você cria um ambiente letrado no entorno, né? A criança se familiariza com livros, é um espaço educativo. E isso exige qualidade e atenção. Então, é possível, sim, respondendo a tua questão. E nós estamos caminhando a passos largos nessa direção. E nós temos a certeza que no futuro muito próximo, Ponta Grossa terá universalizado a educação infantil muito antes de muitos municípios brasileiros, paranaenses. E, de modo muito especial, Ponta Grossa vai ter esse impacto muito forte na qualidade do processo de ensino-aprendizagem no ensino fundamental. Então, ok, secretária, nós vamos para o nosso intervalo. Já voltamos na continuidade dessa entrevista com a secretária municipal de educação, Zélia Maroc. É um instante só, não sai daí. Doc.com, você bem informado. Estamos apresentando Doc.com. Voltamos a apresentar Doc.com. Voltamos com o programa Doc.com com a entrevista com a secretária municipal de educação, professora Zélia Maroc. Bom, professora, no bloco anterior a senhora falava dos avanços, né, nesses anos, aí 7 anos, que a senhora está à frente da secretaria. E o resultado foi, pelo que a gente tem informação, positivo durante toda essa trajetória, mas mais agora, o Ponta Grossa, um território livre do analfabetismo. Isso foi a grande alegria que a gente teve, né, de que nós somos territórios livres do analfabetismo, que é considerado com alunos com mais de 15 anos. Então, algo que baixou muito e nós atingimos o patamar que pode nos considerar território livre do analfabetismo. Nós esperamos receber essa credencial que está para chegar e depois vamos comemorar junto, que eu acho que a cidade tem que comemorar, porque nós não fizemos mero treinamento de decodificação, foi escolarização de 1ª a 4ª série, que é o primeiro segmento do ensino fundamental. Nós não entramos nos projetos Brasil Alfabetizado, que é com voluntário, com uma bolsa. São professores formados, muitos com especialização, que lecionam e alfabetizam adultos e escolarizam. E muitos eu vi emocionados abraçarem seu histórico escolar, né, comemorando mesmo, com gritos de guerra e tudo mais, família inteira presente, às vezes uma pessoa de 70, 80 anos, né? Então é algo assim prazeroso, que traz assim expectativas boas, que é aquela coisa de que os jovens dessas famílias vão ser estimulados por essas pessoas jovens ou adultas que voltaram a estudar e tiveram sucesso naquele empreendimento. E muitos já estão matriculados de 5ª ou 8ª série e alguns já concluíram a 8ª série na rede estadual de ensino pelo ensino supletivo. Então é algo prazeroso. Eu acho que Ponta Grossa é uma cidade universitária e tem 2 universidades públicas e o mínimo que a população toda deve chegar é no nível superior de escolaridade. Pois é, uma boa notícia aí para a nossa cidade. Logicamente, um resultado alcançado com todo esse trabalho, todo esse plano, essa estratégia de política pública para a educação, que a senhora falou no bloco anterior, né, dando prioridade aí para a educação. Um outro assunto também, a gente falava na parte estrutural, secretária, no bloco anterior, falamos da parte também de formação dos professores. Recentemente abriu o concurso público, alguns professores que já passaram em concursos anteriores também estão sendo chamados, né, para dar conta dessa demanda com novas escolas, novos CMEs, né, amplia o acesso da população e também tem que contar com mais professores. Como que está essa questão de contratação de professores? Tá, eu acho que nós somos um dos maiores empregadores aí na cidade, porque de fato contratamos muita gente. Nós tivemos assim uma implementação do quadro de professores concursados com plano de carreira no município de Ponta Grossa. E contratamos de fato muita gente. Muita gente passou no concurso, mas ainda não tinha completado o ensino superior. E a exigência básica para contrato é nível superior. Pediram para ir para o final da fila e alguns foram para o final da fila e nós estamos fazendo uma última chamada, zerando essa fila. E aí estamos já organizando um novo concurso público para podermos contratar imediatamente alguns e outros ficando como cadastro de reserva.
Ao mesmo tempo, estamos contratando para a educação infantil, porque estamos expandindo muito. E ao contratar para o ensino fundamental, nós estamos fazendo algumas ações bem importantes, como, por exemplo, uma segunda professora para alunos com algum tipo de deficiência. Nós estamos fortemente com o conceito de inclusão, garantindo 100% dos meninos com qualquer tipo de deficiência na escola comum. Ele tem direito de estar lá. Ele tem direito de ser estimulado para que ele possa ter condições de aprendizagem. Alguns têm tempos e ritmos diferentes, mas a gente está buscando todo o apoio. Temos crianças com implante cocleares. Nós temos 5 crianças, estamos recebendo mais uma criança agora. Nós estamos fazendo manutenção, a prefeitura está encaminhando a manutenção desses aparelhos. E nós compramos ainda equipamentos e muitos professores também foram fazer cursos de Libras, estão estudando muito, fazendo especialização em inclusão. Então, uma segunda professora, por isso precisa mais gente, é outra política, é outra visão. Não é separar em segmentos isolados, né? Mas dentro da escola comum, porque essa convivência social, o menino tem direito de ter essa convivência social, né? Nós temos uma escola que todos os alunos estão aprendendo Libras, por causa de um menino surdo que tem lá. Então é uma coisa bonita. E a gente, secretária, a gente vê essa questão da educação quando a gente sai passear por aí em Ponta Grossa. Já vi várias adolescentes, crianças, conversando em Libras com os seus amiguinhos. E para a criança é brincadeira, e ela aprende uma língua nova, né? Coisa que há pouco tempo atrás não se via, absolutamente. Era coisa de outro mundo até pouco tempo atrás. Sem dúvida. E já está se ambientando. Veja só, e com o implante coclear, gente, é uma nova esperança. À medida que a tecnologia avança, né, a coisa é ouvido biônico. É ouvido biônico, é algo maravilhoso, porque nessa distância a pessoa ouve. Nós temos um aparelho, além do implante que a criança fez, a gente comprou um aparelho chamado FM. A professora pode estar de costa, que ela joga o som puro dentro do ouvido da criança. E ela tem que aprender a falar português. Então, quanto antes ela é operada, mais chance ela tem enfim, usando um equipamento a mais, ela ultrapassa algumas barreiras que ela teria muita dificuldade lá na frente. Então, no CEMEIS, o que me encanta muito é que qualquer criança com deficiência, seja com qualquer tipo de síndrome, nós temos algumas crianças com síndrome de Down, temos crianças com paralisia cerebral. Nós quebramos todas as barreiras arquitetônicas e buscamos quebrar todas as barreiras internas do coração, formando professores. Nossos professores estão estudando. Mas para aqueles que só aprenderam Libras, então, e que não têm implante, então precisa Libras. E é algo assim, não fomos preparados, temos que aprender. Ninguém está preparado para o inusitado. A escola sempre selecionou e excluiu. Essas pessoas sempre foram afastadas do convívio social e, de alguma forma, não tiveram direito de estar dentro da escola. Então, é um trabalho novo, a gente está caminhando por um caminho que muitas pessoas já fizeram no Brasil e no mundo. Estamos buscando sempre nos atualizar com as tendências mais novas a respeito. Temos estudado muito, nossos professores têm, e quando topamos com algo novo, nós voltamos a estudar, todos nós, inclusive a secretária. E os nossos professores, alguns têm uma sensibilidade e coração escancarado para isso. Quer dizer, eu sou professor, eu quero vencer qualquer barreira e até se candidata a ser esse segundo professor. A gente não obriga, a gente convida. Porque eu posso obrigar a obediência, mas eu não obrigo a fraternidade. Mas está acabando aquela ideia de que é uma obra de caridade que eu estou fazendo. Por causa disso eu tenho que ser reverenciada como alguém, uma pessoa tão generosa. Não, não é nada disso. Esse é um educador nós somos pleno, profissionais, né? E nós temos que aprender a vencer barreiras aprendendo, estudando, né? E é o que nós temos feito. E muitos professores nossos fizeram um curso de especialização em inclusão. Temos crianças cegas na nossa rede e estamos adaptando tudo para essas crianças, comprando equipamentos e materiais específicos para elas, né? As coisas não se modificam assim da noite para o dia, não adianta você comprar equipamentos se você não prepara a gente para lidar com isso, às vezes a própria família. Tem criança surda que tem os pais que não falam Libras, então eles precisam aprender.
Porque se ele está excluindo dentro de casa, outros irmãos às vezes tratam bem, mas não falam com a criança, ela precisa conversar, conviver. Secretária, agora um pouco, o nosso tempo é um pouco curto, não dá para tratar de tantas coisas ao mesmo tempo, né? Mas tem um assunto que foge um pouco das questões, das conquistas que Ponta Grossa tem, e agora vamos falar um pouquinho das dificuldades que a Secretaria de Educação tem, que são muitas. Muitas, né? todos os dias um desafio novo. Exatamente, mas uma que vem se arrastando há muito tempo e tal, e agora, né, com o governo do Estado sendo o mesmo partido, né, do governo Pedro Vosgrau, quem sabe isso possa melhorar um pouco, é a questão do transporte escolar. Né? Certo. Os municípios todos sofrem muito com essa questão, tem muito pouco dinheiro para isso e tem que fazer um grande trabalho nesse sentido. Como é que está Ponta Grossa? Você pôs o dedo numa ferida que deve ser mexida. Do meu ponto de vista, essas questões têm que sangrar mesmo, até que a gente desvele tudo isso e consiga, de fato, equacionar um problema no Brasil que tem uma zona rural bastante grande e complexa. Tem municípios que são bem planos, assim, o transporte tem um custo. Municípios acidentados como Ponta Grossa, se você andar por Itaiacoca, nas divisas que nós temos, o transporte é bem mais caro. Além de tudo, nós, hoje, dentro de Ponta Grossa, nenhuma criança pontagrossense que mora em Ponta Grossa, nenhum pontagrossense está sem transporte na zona rural. E é algo mal resolvido. Quando se falou do alinhamento político, é verdade. O governo Beto Richa, já na entrada, para dar uma demonstração de boa vontade, ele fez vezes 2 o que era repassado no convênio do Estado para os municípios. Vezes 2, quer dizer, 100% a mais do que era passado, mas mesmo assim, não chegou lá esta conta, porque cada ente deveria realmente assumir as despesas do transporte da sua rede de ensino. Né? E o que acontece em Ponta Grossa não é diferente de outros municípios, só que Ponta Grossa decidiu, de fato, garantir com qualidade essa questão de garantir esse direito do menino chegar na escola. E nós fazemos uma licitação exigindo monitor a bordo, cinto de segurança, no máximo 10 anos de idade o ônibus não pode passar de jeito nenhum, nós monitoramos, multamos às vezes o contratado, nós terceirizamos esse serviço e vigiamos muito para que ele saia bem. Então, na zona rural nenhum menino fica sem escola, mas precisa mais recurso. Como eu te disse, há uma centralização muito grande de dinheiro no governo federal, há um fiapo de dinheiro do governo federal para transporte, foi o dobro do governo estadual, mas ainda está muito aquém do que nós precisamos, e Ponta Grossa banca esse transporte. A rede municipal de ensino, a prefeitura de Ponta Grossa banca esse transporte dentro de Ponta Grossa para todos os alunos que habitam em zona rural. Né? Da educação básica. Os que moram na zona rural, até o ensino médio, somos nós que transportamos, embora sejam de outra rede de ensino. Essa é uma questão realmente que aflige Ponta Grossa também, pelo tamanho, pelo número de crianças atendidas, né, de estudantes atendidos, mas também outros municípios, tanto é que o presidente da Associação dos Municípios do Paraná até ameaçou entrar na justiça, né, mas, enfim, está tentando com o secretário de Educação, Flávio Arnes, uma solução para essa questão, porque o município não pode arcar sozinho, né, praticamente sozinho com essas custas. Particularmente, eu acho que essa ação tem que ser estendida para o governo federal, porque é lá que está centralizado o dinheiro. Nem estados, nem municípios têm dinheiro novo de financiamento da educação. É o Fundeb que tem que ser implementado, para que os municípios tenham condições, e estados devem conveniar para que os municípios licitem, cobrindo toda a sua necessidade. No entanto, do meu ponto de vista, até tenho estudado muito isso, meu doutorado foi nesta área de gestão pública, e eu estudei muito essa questão de financiamento, e acho que é uma questão mal resolvida. Está sendo esvaziado o Fundeb, porque ele deveria ter uma injeção de dinheiro federal, do meu ponto de vista, que está tendo mais dinheiro com a desvinculação da DRU, centralizou dinheiro, com o PIB que deveria já estar sendo posto na educação de 10%, com garantia de uma percentagem bem poupuda no Fundeb para garantir isso tudo. Enfim, embora o Estado esteja demonstrando toda essa boa vontade, e ele tem uma rede estadual bastante grande, né? Os municípios estão fazendo
mais o seu trabalho, mais do que seria obrigação dos municípios, mas o que acontece é que há dinheiro que poderia ser descentralizado. Vou dar um exemplo bem concreto. Lamentavelmente, eu escutei o novo ministro da Educação dizer: agora vamos dar um tablet para cada criança. Muito bem. Eu acho que antes do tablet, até um jornalista me perguntou: o que a senhora acha do tablet? Eu digo: nada é bom em si mesmo e nada é ruim em si mesmo. Depende muito do uso que se faz. No entanto, o Brasil tem outras necessidades muito mais prementes do que um tablet por aluno. Até porque já tem o ProInfo, que é um programa interessante de um laboratório por escola de informática. Então, nós precisamos, antes de pensar em tablet, garantir mais recursos para a educação mais básica, garantindo mesmo que o transporte seja resolvido. Vou te dar exemplo. A ilha de Superaguinha, no Paraná. Para atravessar essa criança, chegar numa escola que tem ensino médio, ela teria que ter um navio de potência muito grande para passar a correnteza do mar. Então, é uma coisa que eu conheço mais de perto. Acho que deveria até ter helicóptero, se fosse preciso, ou por satélite, com professores lá fazendo mediação com os alunos, sabe? Eu acho que o Brasil tem muita coisa mal resolvida. Conheço a Amazônia, eu conheço a Amazônia. Eu vi menino remando, atravessando o rio Guamá em Belém, atravessando com uma canoa que já nem nós teríamos coragem de fazer. Era o meio de transporte para chegar. Professor chegando desse jeito na escola, assim, na beira do rio. Uma escolinha assim, pequenininha, de madeira ainda. Ou seja, existem bem... Então, assim, nós temos outras prioridades, desafios nesse país que não estão vencidos. Nós não podemos tratar desses dados de uma maneira... manipulando esses dados ou usando o marketing para cobrir, mas municípios estão fazendo um esforço muito grande para avançar. Eu acho que o município de Ponta Grossa e muitos outros que eu conheço estão fazendo isso. Até minha questão foi essa: se a gente pode administrar a educação pública, os sistemas públicos de ensino, à luz dos princípios da gestão postos na Constituição brasileira, tendo a ética freireana como referência. Eu cheguei à conclusão que é possível, dependendo dos esforços, né? Mas também pude desvelar algumas questões bem importantes que acho que o Brasil ainda precisa resolver. E uma delas é o financiamento e é o transporte no Brasil inteiro. E eu estou falando de Brasil, não apenas do Paraná. E o foco não é apenas o governo estadual, é o governo federal que está centralizando recursos demais e que precisa descentralizar com urgência. Ok, secretário, depois dessa constatação, eu agradeço a sua presença aqui no programa Doc.com para trazer para nós as informações sobre a sua pasta, a pasta de educação, mais importantes do município. Olha, eu é que agradeço a vocês dois, tenho assistido o seu programa. Eu acho que é um programa interessante, bastante ágil, e acho que tem contribuído muito para que todos possam refletir sobre algumas temáticas importantes. Coloco a Secretaria de Educação à disposição mesmo, todas as vezes que for necessário. Acho que é apaixonante a gente falar de algo que pode fazer uma grande diferença. E queria encerrar dizendo assim, que uma população educada e escolarizada tem planos de vida, tem projetos para evoluir, não tem que viver de quireras rastejando, buscando o caminho doado, mas pode buscar mudar a história, a história da sua comunidade, a história do seu país. Ok, então, secretário, depois dessa entrevista com a secretária Zélia Maroc, vamos para mais um intervalo. Depois você vai ver o documentário Os Trilhos de Ponta Grossa. Um instante só, não saia daí. Doc.com, você bem informado. Estamos apresentando Doc.com. Voltamos a apresentar Doc.com. E continuando a nossa série que apresenta os documentários premiados no concurso da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa no ano passado, vamos assistir hoje a primeira parte do filme Os Trilhos de Ponta Grossa, que retrata a história das estações desativadas da cidade. O trabalho é dirigido por Paulo Roberto da Silva e Lucas Kozinski da Silva. Vamos ao filme. Documentário.
Então eu cheguei na estação e de longe a gente já via a cidade de Ponta Grossa, bem no alto da colina, ainda não tinha prédio, né? E a gente via as casas tudo calhadas de branco, era um visual muito bonito, sabe? Mas muito cheio de curva e tudo, né? E daí eu cheguei lá e perguntei. Então eu fiz um texto, Ponta Grossa que eu conheci, eu coloco as informações. Eu passei ali na frente da onde comprava os bilhetes, aquela bilheteria muito bonita, nossa, aquela escadaria, a gente achava que estava nossa, estou chegando numa cidade grande, dava a impressão assim. E daí saía na porta da frente, do lado assim, tinha uma plantação de hortênsia, estava escrito, seja bem-vindo em Ponta Grossa. A cidade de Ponta Grossa, situada no centro-sul do Paraná, obteve um grande crescimento e participação na economia e no desenvolvimento do estado, graças à sua posição geográfica, que era bastante estratégica, inicialmente em relação ao caminho dos tropeiros e mais tarde com a madeira, a agroindústria e a erva mate. Ponta Grossa era um ponto de passagem e parada das tropas no caminho do Viamão. Aos poucos, na região, formaram-se povoados de pequenos comerciantes que atendiam os tropeiros. A cidade praticamente se originou devido à encruzilhada de caminhos importantes. Bom, Ponta Grossa faz parte da rota dos tropeiros, né? Então, o início a origem da cidade é com relação a essa rota. Então, a origem da cidade, por mais que não pareça muito isso, né? É muito mais em Castro, em outras cidades aqui dos Campos Gerais. Mas Ponta Grossa faz parte desse processo, faz parte da origem da cidade, é a respeito disso, né? A passagem dos tropeiros, ela reafirma muito a ideia de Ponta Grossa como uma cidade encruzilhada, uma cidade onde todos os caminhos se cruzavam. E aí os tropeiros, depois são os carroções, depois a ferrovia, agora os caminhões. Então, esse mito de Ponta Grossa como uma cidade encruzilhada, eu acho que começa com a atividade dos tropeiros. E esses tropeiros, eles também traziam gado e com o passar dos anos, eles é que traziam as mercadorias de São Paulo e traziam para cá. Daí na beira dos caminhos começou a surgir as casas de comércio e os pequenos povoados. Isso deu um impulso para a formação das vilas e até 1850 toda essa região era vila, né, que pertencia à freguesia de Castro, né? Era de praxe, quando os tropeiros vinham chegando, tanto de São Paulo como do Rio Grande do Sul para cá, eles combinavam a noite do pouso, eles diziam, agora nós vamos nos encontrar no Capão da Ponta Grossa, porque a colina de Ponta Grossa, ela se destacava. Então, quando eles vinham de Palmeira para cá, eles viam o capão de mato da colina, e lá já tinha os ranchos de tropeiro e tinha água boa. Devido à necessidade do escoamento dos principais produtos da cidade e sua ótima posição geográfica, chega a Ponta Grossa um incrível avanço: a ferrovia. Foi oficialmente inaugurada, dia 2 de março de 1894, a Estrada de Ferro Curitiba-Ponta Grossa e também a Estação Paraná, a primeira estação a existir em Ponta Grossa, construída para atender a demanda de passageiros e também o transporte de cargas. Nesse período, Ponta Grossa começa a deixar de ser tão agrária e se torna mais urbana. Com a ascensão da comercialização pontagrossense, ficou inviável a estocagem de cargas na pequena Estação Paraná. Então, por volta de 2 anos depois da inauguração da estação, o município construiu o Armazém da Estrada de Ferro do Paraná, onde foram estocados diversos produtos agrícolas e extrativistas, sendo também depósito de materiais importados. Com o crescimento das atividades na Estação Paraná,
houve a necessidade de se construir uma nova estação, maior e mais moderna. A primeira estação ela é construída de forma tímida, justamente por não se imaginar o potencial que Ponta Grossa tinha naquele período, na questão da própria industrialização. Daí a gente pode invocar o nome da cervejaria ali, onde hoje é o Shopping Antártica, né, a Adriática, que exportava internacionalmente cerveja. Então, talvez haja uma necessidade, haja uma relação entre a necessidade de aumentar a estação justamente por causa do número de pessoas que estavam vindo por Ponta Grossa, porque ela cresceu muito rápido, né? Um prédio de 2 pavimentos com uma arquitetura imperial foi inaugurada em maio de 1907 a estação Ponta Grossa, inicialmente denominada Roxo de Rodrigues. Ela foi construída próxima à antiga estação e passou a desempenhar as suas funções. Esta nova estação contou com uma grande infraestrutura necessária para a demanda de passageiros e cargas e que tornou Ponta Grossa ainda mais importante e equipada. Então veja só, como no Brasil existiam essas ferrovias isoladas, surgiu então, depois disso, a primeira ferrovia integradora do Brasil, que é uma que liga São Paulo e Rio Grande do Sul, que é mais ou menos pela Rota dos Tropeiros. Então os caras criaram uma ferrovia, né, o governo e o capital, né, criaram uma ferrovia que ligou São Paulo até Santa Maria, cidade de São Paulo até Santa Maria. E ela passa, né, por Ponta Grossa. Então, quando essa ferrovia integradora passou por aqui, era uma outra empresa, uma empresa inglesa, né? Então se construiu em Ponta Grossa uma outra estação ferroviária, que é a estação Ponta Grossa, que no início chamava-se Roxo Rodrigues, e depois mais tarde Ponta Grossa, que eu particularmente chamo de Ponta Grossa até hoje, porque nos registros da RFSA ela se chama Estação Ponta Grossa. Depois alguém aqui, acho que um secretário de Cultura que deu o nome de Estação Saudade, né? Mas ela é oficialmente conhecida como Estação Ponta Grossa. Então, quando houve essa implantação dessa ferrovia integradora, a única, a primeira do Brasil que tem esse sentido, Ponta Grossa então era o centro dessa ferrovia. O início do século XX, com a implantação da ferrovia, o comércio da erva mate e da madeira, pode ser considerado como um dos melhores períodos econômicos já vividos pela cidade. Na década de 20, Ponta Grossa já era taxada como a cidade mais próspera do interior do estado, pois contava com coisas muito incomuns para a época, como calçamento, telefone, água encanada, rede de esgoto, hospital e uma vida cultural consideravelmente agitada. Com o crescimento da rede ferroviária local, muitos empregos foram gerados e, na época, considerados como uma das melhores opções de emprego para a força de trabalho. Em 1º de maio de 1912, foi criado o Futebol Clube Operário Ponta Grossense, como forma de entretenimento para os operários que trabalhavam na estrada de ferro. Mais tarde, passou a se chamar Operário Ferroviário Esporte Clube, e o time começou a ser mais importante. Como havia um grande entroncamento ferroviário na cidade, era fácil o deslocamento do clube para as competições. O clube teve seus altos e baixos, mas na década de 50 aconteceram as melhores partidas da história do Operário, e a partir daí recebeu o famoso apelido de O Fantasma da Vila. Documentário. Você acabou de assistir a primeira parte do documentário Os Trilhos de Ponta Grossa, premiado no concurso realizado pela Prefeitura no ano passado. A partir da próxima sexta, você vai poder assistir a segunda parte do documentário, dirigido por Paulo Roberto da Silva e Lucas Kozinski da Silva. Com isso, encerramos o nosso programa Doc.com de hoje. Para quem quiser rever o nosso programa, o Doc.com está disponível no site do Jornal da Manhã, no jmnews.com.br e também no site do Plantão da Cidade,
no plantãodacidade.com.br. Confira também diretamente o nosso canal no YouTube, no youtube.com/programa DocCom. Envie também suas críticas e sugestões. Basta escrever para o e-mail programadoccom@gmail.com. É isso aí, um bom final de semana para você e para sua família e até sexta que vem. Doc.com, você bem informado. Doc.com, você bem informado.